Fala galera, e aí? Beleza? Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá? Tá chegando aqui pela primeira vez, então aproveita e inscreva-se, deixa o dedo aí gravado no like e simbora. Essa aula aqui, esse conteúdo é destinado ao meu primeiro ano, lá no 1º de maio. Se você não é, não tem problema. Você que é concurseiro, pré-vestibulando e amante da matemática, simbora comigo, vamos falar sobre estatística, tá? Então galera aí do meu primeiro ano, eu estou tratando, meu segundo ano, tá? Meu segundo ano do ensino médio. Estou tratando lá no capítulo 1, em Matemática 1, tá? Sobre leitura de gráfico e tabela e sua interpretação, tranquilo? E você que não tem a referência do livro, não tem problema nenhum, só ficar ligado aí na aula, tranquilo? Tenho duas questões aqui, tá? A galera aí no segundo ano, questão 6, que é uma questão da PUC, lá do Rio Grande do Sul, e a questão 13, que é uma questão de Enem, beleza? Então, ó, dobradinha, PUC e Enem, de uma vez só. O que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, leitura de gráfico e interpretação. Para que, então, após a leitura do gráfico, bem feita, uma interpretação coerente, coesa, a gente possa então identificar um algoritmo, um modelo matemático, um modo para calcular, em resumo, e descobrir o que está sendo pedido ali, calcular o valor que está sendo requisitado, beleza? Então simbora. Na primeira questão, que é a questão número 6 da PUC, o contexto é o seguinte: você tem esse gráfico aqui, tá? Um gráfico tipo pizza, popularmente chamado, que é o gráfico de setores. Tem esse nome setores porque cada setor circular aqui, ou seja, uma área do setor, representa uma parte do todo. Como assim parte do todo? O todo é a pizza inteira, é toda a região do círculo, toda a área, toda a superfície do círculo. Então cada parte, que é o setor circular, aquela área representa então a parte do todo. Tá? E você percebe que o gráfico de setores está atrelado às informações contidas numa tabela. Beleza? Então vamos ler. O texto diz assim, ó, né? A matriz abaixo refere-se a essa tabela, que é uma matriz, ó, 1, 2, 3, 4 por 4 linhas por 2 colunas. É uma matriz, beleza? Que forma essa tabela. Tá, essa matriz ela apresenta a distribuição de matrícula por nível escolar lá de Porto Alegre. Opa, é o seguinte, por nível escolar. Então aqui na primeira coluna eu tenho o nível pré-escolar, fundamental e médio. Na segunda coluna eu tenho as quantidades, os números, o quantitativo de matrículas ali num determinado período. Tranquilo? Show de bola. Então tem aqui o valor, a quantidade de matrículas no pré-escolar, que são 25.007 matrículas. Fundamental, 159.162 matrículas de alunos. E no médio, 45.255 alunos ali matriculados. Beleza? O que a gente fez agora? A gente leu o texto, leu a matriz, que é a tabela, e está interpretando? De certa forma, sim. Digamos assim, a nível primário. A gente só está obtendo informação ali. Ainda não pediu nada para você. É só leitura. Beleza? Vamos embora. Aí é o seguinte, ele vem assim. Esse gráfico, essa matriz, esse gráfico é extraído do INEP, tá? O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional. E é do ano, deixa eu ver se tem um ano aqui. De 2015, tá? O ano de 2015. Então é uma informação real, algo que foi inventado, é uma situação real, e aproveitou a situação real para criar ali uma situação, um problema para a gente resolver, beleza? Aí vem assim: se esses dados forem organizados em um gráfico de setores, que é esse tipo pizza, o ângulo, agora está pedindo, o ângulo, ele diz, o ângulo central, então agora ele parece que está pedindo uma coisa. Sim, está pedindo. O ângulo central correspondente ao nível fundamental será, nível fundamental.
É esse nível aqui que ele quer, tá? O nível fundamental. Bem, agora a gente vai interpretar matematicamente, vai trazer do português para o algebrês, para a gente, ou para o aritmetiquês, ou para o geometria, se for o caso, e montar a estrutura de cálculo, ali um modelo matemático, algoritmo que seja, para a gente então mandar a bala, resolver, tranquilo? Identificando na matriz, matrículas do nível fundamental, tem 159.162 matrículas, beleza. Isso daqui é a parte, tá, gente? É a parte do todo, tá? Parte do todo. E eu tenho, evidentemente, o todo, ok? Então eu tenho parte do todo sobre o todo. Coloquei aqui nominalmente. Eu vou pegar o valor de 159.162, que é a quantidade de matrículas do fundamental, sobre o todo, para descobrir a minha relativa. Mas só que eu não estou pedindo relativa, certo? Opa, então essa estrutura a princípio não vai servir. O que eu vou fazer? Não vou utilizar. Que é um pensamento que a gente tem já de início, tá? Que é para cálculo de porcentagem. Talvez a tua cabeça já trabalhe assim. Vou pegar a parte do todo sobre o todo. Beleza. Você viu que não precisa dessa estrutura? Não tem problema. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o ângulo central que represente o fundamental. Mas por que ele está pedindo o gráfico? Já não está ali? Tá, o gráfico está ali montado. Mas digamos que você tem que montar o gráfico. Quais são as legendas aqui? Ó? O nível médio está esse pontilhado. O pré-escolar está esse tio aqui. E esse riscado aqui, ó, tá chorado em vermelho, fundamental. Então esse pedaço aqui, ó, essa região aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é o que representa o nível fundamental. Então necessariamente, ao construir esse gráfico de setores, que é o tipo pizza, eu preciso fazer uma abertura angular exatamente dessa medida. Eu não posso fazer uma abertura angular para o médio, por exemplo, ou para o fundamental, e dizer que, ou para o pré-escolar, perdão, e dizer que é para o fundamental. Por quê? Porque não está batendo, né? Porque não coincide, porque não faz sentido. O que bate, o que coincide, o que faz sentido é essa abertura angular aqui, tá, professor? E que ângulo é esse? Vamos encontrar agora, tá? Você tem aqui o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui minha cadeira, tá? Você tem 360 graus, que é o todo, tá? E você tem aqui um ângulo, você pode chamar o ângulo de X, tá? Eu vou chamar o ângulo de θ, que vai representar essa quantidade aqui, ó, tá? Essa quantidade aqui, ó, no fundamental. 159.162. Beleza? Então, aquele ângulo θ ali, professor, estou chamando de X, tá? Não tem problema. Estou chamando de θ. Tá? Uma letra grega representando um ângulo. Ele está para 159.162. Tá? Ele significa, ele representa 162 matrículas, que é parte de um todo. Quem é o todo? O todo é esse somatório aqui, tá? O todo é esse somatório aqui. É esse somatório, ó. Tá? Vou representar aqui contra a letra grega. Um sigma maiúsculo. Somatório, tá? E esse somatório, evidentemente, é o somatório dessa quantidade com esta e com esta. É você somar as três quantidades juntas. Tranquilo, né? Então você somando as três quantidades juntas, você tem ali 229.000, tá? 229.000 e 424 matrículas ao todo, tá? Então, ó, recapitulando, gente. O que ele está pedindo? Porque talvez você foi no impulso parte do todo sobre o todo, ou seja, você pegou 159.162 sobre
229.424, que é o somatório aqui, ou seja, é o total de matrículas, é o total de amostra, é o total da amostra, é o total do espaço amostral, é o total do conjunto universo. Estou falando aqui em algumas linguagens distintas, que significa a mesma coisa. O espaço amostral, 229.424. O conjunto universo, a amostra, ou seja, é toda aquela população, é toda aquela quantidade que significa, que representa essa pesquisa, o total dessa pesquisa aqui. O total de entrevistados, o total de perguntados, o total de inquiridos, o total de matrículas. Pegou? Show de bola, então vem comigo. Mas só que eu não quero porcentagem, eu não quero pegar relativa. O que ele pergunta, e é o que eu tenho que querer, né? O que nós queremos é encontrar o valor desse ângulo aqui, ó, para compor, para construir, para desenhar esse gráfico de setores. Então, assim façamos. Com o seguinte parâmetro, com o seguinte pontapé inicial, com a seguinte estrutura. 360 graus significa o todo. Quanto que é o todo? É o somatório aqui das três quantidades de matrícula, do pré, do fundamental e do médio. Dá 229.424. Maravilha. Então essa parte aqui, ó, do todo, esse ângulo que é a parte do todo de 360 graus, significa toda a região aqui no círculo, ele significa a quantidade de 159.162 matrículas no fundamental, que é parte de um todo. Qual todo? Esse aqui. Professor, estamos então diante de uma regra de 3? Exatamente, estamos diante de uma regra de 3, simples e direta, tá? Ou seja, simples e diretamente proporcional. Simples porque eu tenho duas grandezas, não tenho uma terceira ou mais. E direta porque é o seguinte, se aqui, ó, reduz de 229 para 159, aqui também vai reduzir de 360 para um valor, para uma abertura angular menor, para uma inclinação menor. Beleza? Até aí, tranquilo? Show de bola? Então vamos seguir aqui o bar. Então agora, gente, é só a gente mandar bala ali, certo? Vamos mandar bala aqui. Eu tenho 360 graus sobre teto, igual a 229.424, né? 229.424 sobre 159.162. O que a gente fez? Nós montamos ali a razão e proporção. Então, recapitulando, primeiro a gente lê aí do que se trata, tá? De forma bem sucinta. Aqui nessa questão da PUC, na questão 6 aí para a galera do segundo ano, você que não é, a questão da PUC, beleza? A situação é uma coleta de dados no espaço amostral de 229.424 matrículas totais, que são divididas entre pré, fundamental e médio. Aí montaram uma matriz, que é uma tabela. A partir dessa tabela, querem montar, querem construir, querem desenhar um gráfico de setores. Tá, aí eu tenho as legendas aqui, médio, pré-escola e fundamental. Fundamental é esse ângulo maior aqui, tá vendo? Esse ângulo maior. E esse ângulo maior aqui, ó, ele, qual a medida dele? Quanto que ele vai valer para que eu possa construir certinho, bonitinho? Bom, agora eu vou interpretar. Bem, se eu quero encontrar um valor angular, eu tenho que partir de um valor angular, de uma medida angular. E é lógico que eu vou partir de 360, que corresponde ao todo, os 229.424 matrículas, que é o somatório das três. Então o ângulo que eu quero encontrar é a parte desse todo. Aí, ao montar essa estrutura aqui, você interpretou, ou seja, você enxergou que é regra de 3, simples e diretamente proporcional. Opa, então vou montar a razão e proporção. Agora eu estou no último passo, certo? Eu li, eu interpretei, eu montei o que eu vi com a estrutura de cálculo, que é a regra de 3, montei a razão e proporção para calcular, certo? Aí o quinto passo, evidentemente, porque aqui no quarto, quando você monta a razão e proporção para calcular, você encontra o valor, a resposta que você quer, a medida angular ali no caso, a inclinação. E o quinto passo vai ser você conferir. Como assim, professor? Conferir? Preciso conferir? Claro. Né? Encontrar a resposta e tem lá... Aí vai que a resposta está errada e tem lá nas tuas alternativas, você já sai marcando o X. Ou já sai pintando lá o quadradinho do gabarito lá no concurso.
Já era, errou. Então é necessário que você confira, né, ali a tua resposta. Então, simbora, vamos lá. Tá? Então aqui, ó, multipliquei em cruz, tá? Falando popularmente. Mas o correto é produto dos meios, tá? A linguagem correta. Produto dos meios equivale ao produto dos extremos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então você tem θ que multiplica 229.424. Então você vai ter aqui, ó, θ. Melhor, vou colocar um número primeiro, tá? 229.424 que multiplica θ. Isso tudo é igual a 360 graus que multiplica 159.162. Tranquilo? Até aí, beleza? Então, ó, esse cara aqui, ó, tá multiplicando o teto. Eu preciso isolar o teto. Isolei o teto. Então, eu tenho 360 vezes 159.162 sobre 229.424. Então, esse resultado aqui, ó, dessa operação, 360 que multiplica, tá? Vou colocar aqui assim, para não confundir. 159.162 matrículas. 360 graus que multiplica 159.162 matrículas divididos por 229.424 matrículas. Matrículas dividido por matrícula 1. Então vai permanecer o quê? A unidade de grau. Porque esse θ está significando exatamente o ângulo, beleza? Galera, esse resultado aqui, essa conta aqui, né? Esse cálculo vai resultar em 250 graus, tá? Galera que tá com o livro aí é letra E. Letra E. Beleza? Então, marque a tua letra E, confira lá, certo? E você que não tem o livro, não tem problema, tá aí. Esse ângulo aqui, ó, vale 250 graus. Tranquilo? 250 graus. O ângulo compreendido entre 180 graus e 360. Beleza? Então, ó, eu vou encerrar por aqui porque tá batendo 17h30. Vou fazer um segundo vídeo para resolver essa questão aqui. Beleza? Então, ó, até mais.